Muito obrigada, meninas, pela oportunidade. Eu sou a Amanda, administradora, consteladora, que a gente segue o que o coração e a alma pede, né, gente? A gente Isso mesmo. vai fazer, a gente forma e depois a gente escuta a alma nos leva. E tem quanto tempo que você está trabalhando com isso, Amanda? Assim, minha alma sempre pediu, sabe? Desde criança eu queria ser psicóloga, até porque eu ouvia minha mãe falando que queria ser psicóloga, né? E eu sempre quis. E aí eu formei administração, depois eu fiz um ano agora, depois de muito tempo de formada, eu fiz um ano de psicologia. E aí, quando eu cheguei lá, assim, tinha muitas caixinhas no curso de psicologia. Não pode isso, não pode aquilo, é só o Uhum. que é parametrizado e tal. E aí eu falei, parece que não é isso, parece que eu não quero ficar dentro dessas caixinhas. Aí eu já conhecia a constelação, já era apaixonada pela constelação. E aí eu me dispus a sair da psicologia e fui fazer a formação de consteladora. Tem um ano que eu atuo como consteladora. Mas eu sempre fui psicóloga das minhas amigas, sempre ouvi, analisava, Já tinha no sangue, já, né? já estava. Mas existe um motivo que te levou, né? Para a constelação em si, né? Antes da gente falar sobre Existe. isso, você quer falar um pouquinho da sua história? O que acontece com a Amanda para chegar até onde você chegou hoje? Então, todo mundo tem uma história bonita para contar e, ao mesmo tempo, alguns pontos dolorosos, né? E eu digo que a minha história, assim, com as terapias, com as constelações, começou lá no útero da minha mãe, que eu sou a segunda filha, né, dos meus pais, e meu pai queria muito ter um menino. E na época não Ah, fazia muita ultrassom e tal, e ficou a gravidez inteira achando que eu era um achando que é menino. menino, tinha nome, tinha carrinho, tinha Nossa, tudo. E Meu aí Deus. nasce Uma a menina. criança, uma menina, decepcionando o meu papai. Deus. E até que eu entendi isso, tipo assim, ai meu Deus, o que que acontece, né? Por que que eu me sinto tão inadequada? Por que que eu quero tanto agradar as Uhum. pessoas? Aí até que eu entendi que é porque eu senti que eu nasci desagradando. Aí que caiu a ficha, eu falei, meu Deus, é isso. Eu nasci Você não se desagradando. sentia aceita de alguma forma quando você era criança? Eu não me sentia aceita. Eu teve uma época que eu quis até jogar bola, assim, pra encantar meu pai, né? Eu não me Uhum. sentia aceita, eu me sentia muito rejeitada com as amigas. Eu me sentia, assim, é tão engraçado porque não é o fato em si, é como você Uhum. se sente. Meu pai sempre foi extremamente amoroso, só que na minha cabeça ele preferia minha irmã, porque minha irmã era a irmã mais velha, Uhum. era uma menina, e tudo bem ela ser Sim. menina porque era a primeira filha. Então eu me sentia rejeitada pelo meu pai, sendo que meu pai nunca me rejeitou. E seu pai teve outros filhos após você? Não teve mais filhos. E eu sentia assim que eu tinha que ocupar esse lugar de agradar ele, sabe? Que eu tinha que ser a filha boa, que eu tinha que ser isso e aquilo. E eu fui me colocando em caixinhas a vida inteira para tentar agradar, não só ele, Uhum. né? Também todo mundo. Você vai seguindo um padrão. E Durante como? quanto tempo na sua vida você fez isso? Se quiser falar. Vamos ver. Então, Guarda sua assim, pergunta aí, amiga. Segura. assim, a vida inteira. Quando me deu o primeiro despertar, assim, foi quando A a pergunta era crise essa. dos 30. Não. A crise dos 30 chegou para mim com 28. Eu Um pouquinho antecipei um cedo. pouquinho, porque eu sempre quis fazer as coisas antes do tempo, assim, até nessa necessidade de agradar e tal. Então, minha crise dos 30 veio com 28. Eu falei assim, gente, não é possível que a vida é só isso. Caramba, o que que tá acontecendo? Eu tô infeliz em todas as áreas da minha Então, vida, até nesse tempo, E você você fazia já, tudo para agradar. tudo. e você já estava casado? Já estava casada. Só que eu conhecia a constelação antes disso, que foi o primeiro Uhum. contato que eu tive assim com terapia, com constelação e tudo. Graças a Deus, eu digo que na minha família eu não fui a primeira que comecei a buscar, porque sempre tem um que desperta e que Uhum. busca. Graças a Deus, minha mãe veio antes, minha mãe já buscava muito antes, já conhecia constelação e teve um grupo de constelação e eu fui constelar, adivinhem, o relacionamento com meu padrasto. Eu não aceitava meu padrasto, eu não gostava dele, eu achava que o problema era Quando ele. que ele entrou na vida de vocês? Eu acho que eu tinha uns 12 anos. Minha mãe e meu pai se separaram, eu tinha mais ou menos uns 6 para 7.
E depois meu padrasto chegou, eu tinha uns, acho que nem 12 eu não tinha, acho que eu tinha uns 10, 11 anos. E eu não aceitava ele, assim, eu tinha muita dificuldade com ele. E aí eu tinha, não sei, há uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu fui constelar e falei assim, ai, nossa, como que eu vou fazer para, sei lá, para mudar ele, para me livrar dele, sei lá, né? Porque a gente sempre terceiriza, né? O que ele vai fazer para melhorar a minha vida, né? E chegou lá, eu ocupava o lugar que meu pai tinha deixado, quando meu pai saiu de casa. Meu pai saiu de casa e eu achei que aquele lugar era meu. Aí, com 7 anos, eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, pode deixar, eu vou te ajudar a cuidar da minha irmã. E você é Fica caçula. tranquila. Caçula, né? Porque caçula tem essa mania de Sim, ser salvador. eu sei. Eu sei. Caçula adora salvar a família, né? E eu com 7 anos, minha irmã com 9, eu falei, mãe, fica tranquila, eu vou te ajudar a cuidar dela. Pode ficar tranquila. E aí que, se eu já queria agradar, aí pensa daí pra frente. Aí pronto. Nossa, aí eu queria fazer tudo. Comecei a trabalhar com 16 anos para ajudar em casa e tal. E achava que eu era mãe da minha irmã, pai da minha irmã. Enfim, né? E a sua irmã vivendo a vida dela. Aham, bem tranquila. Bem tranquila. E ela, não, é tão engraçado que esses dias eu falei com ela, né? Falei, nossa, tava pensando na nossa vida. Porque ela sempre foi assim, me defendia. Muitas vezes ela brigava com a minha mãe para me defender e defender a gente, né? Aí ela falou assim, uai, alguém tinha que brigar. E você tava tão ocupada em fazer o certo que eu brigava por nós duas. Nossa, Então, tipo cada assim, uma pegou uma bagagem. e ela, o relacionamento dela com a minha mãe ficou muito comprometido por conta disso. Porque eu tentava, olha para você ver, quando você ocupa um lugar Que não é seu, que não né? é seu na família, você compromete tudo. Porque eu quis ocupar aquele lugar de grande para agradar e tal. E aí, o que que ela fazia? Ela tinha que ser a adolescente que brigava, Rebelde. rebelde e que gritava pelos nossos direitos. Então, ela também brigava por mim, Uhum. porque eu também estava fora do meu lugar. Pensa o quanto isso Inverteu é tudo, pesado né? Sim, para todo com mundo. certeza. E aí eu cheguei lá na constelação, olha, você está no lugar do seu pai, você acha que você é casada com sua mãe, e o seu padrasto chegou e você acha que ele está roubando um lugar que não é seu. Aí eu falei, meu Deus, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. O que que eu faço com isso? E agora? Ninguém vai resolver meu problema, ele não vai mudar, ele não vai. Eu que tenho que Ele não vai mudar. sair da sim. minha vida. Ele não vai sair da minha vida, eu que estou errada, eu que estou ocupando um lugar que não é meu. E aí que eu comecei a fazer, eu falei, não, sozinha eu não vou dar conta, então eu vou fazer uma terapia. Aí eu comecei a fazer terapia e comecei a me descobrir, a descobrir que eu queria agradar todo mundo o tempo todo. Aí eu falei, o jeito é começar a mudar, né, gente? Isso te causava insatisfação, olhar pra você e ver que você não estava fazendo por você, mas pelas pessoas, sempre para agradar alguém? Nossa, assim, enquanto eu fazia inconscientemente, eu estava Tudo feliz ok, de né? agradar, mesmo que eu chorasse em É porque não era casa. consciente pra você. Não era consciente, né? Eu era salvadora nata. Então, tipo assim, eu me sacrificava o tempo todo. Mas quando eu via que agradava a outra pessoa, eu estava feliz. O objetivo tinha sido cumprido, mesmo que eu me sacrificasse. Uhum. Quando eu comecei a perceber isso, que foi nesse período que eu comecei a Você já me tinha quantos autoconhecer, anos? eu tinha, assim, que eu comecei a terapia mesmo, deve ter uns 12 anos. Eu tenho 34, então eu tinha uns 22, mais ou menos, né? Quando eu comecei. Aí que eu comecei a perceber que eu não fazia por mim, que eu fazia pelas outras pessoas. Aí eu falei, gente, mas não tá certo isso, né? Não tá certo e me incomodava muito isso. E aí eu comecei a mudar. E as pessoas ao meu redor começaram a estranhar, se distanciar, reclamar, Hum. falar que eu tava esquisita. É o normal, né? Aí eu tive que lidar com a culpa de deixar de ser quem eu era. Foi assim, foi muito louco. E qual que é esse processo de culpa? Conta pra gente. Então, Porque você atende muitas pessoas, né? muitas pessoas. E a culpa, gente, pasmem, eu descobri, é uma coisa ótima, que é dos adultos. Só quem é adulto, que assume suas responsabilidades, é que convive com a culpa. Mas por que seria ótimo? Me explica.
É Por um quê? Para marco. você curar aquilo? Para você enxergar que existe algo? Seria o quê? O Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele fala que a culpa é a má consciência. E o que significa a má consciência? Significa que você está indo contra aquilo que a sua família faz. Então, entre aspas, você está rompendo um padrão familiar. Seria a cura, né? A cura. Daqueles padrões que vem assim, de geração para geração, que a gente estava falando em off, né? Isso. Quebra de maldições. Exatamente. Porque quando você faz tudo exatamente como a sua família faz, Uhum. é a boa consciência, tá tudo bem, tá tudo certo, é esse o padrão. Quando você sai do padrão, vem a culpa. E a má consciência é o que leva para o crescimento. Então, quando você consegue falar assim, nossa, eu vou com culpa mesmo, pai, mãe, eu vou ser um pouquinho má, eu vou ser uma filha um pouquinho desobediente, e eu vou fazer um pouquinho diferente. Aí você começa a crescer para você, por você, e romper esse padrão familiar. Engraçado, Amanda, essa fala, porque eu acredito que boa parte da minha vida eu quis fazer para agradar. Sim. Eu sempre fui esse tipo de pessoa, de querer fazer para agradar. Aí hoje, na verdade, acho que o ano passado eu tomei essa consciência, eu falei assim, chega, eu preciso romper isso. Tá, demorou pra caramba, né? Demorou pra caramba. Mas era algo que não me causava satisfação. Por isso que tô te perguntando. Porque eu fazia muito, eu tinha muito medo de desagradar meu pai e minha mãe. Muito, muito medo mesmo. Então, assim, se pra eles isso era errado, aquilo era errado. Aí, quando eu comecei a enfrentar, na verdade, eu comecei a enfrentar um pouquinho, fazer o que eu queria, uns 4 anos, do jeito que eu queria. Mas antes, eu falava, não, isso vai magoar meu pai, isso vai magoar minha mãe, vai decepcionar eles. É como se eu soubesse o que eles estavam esperando de mim e eu fizesse daquele jeitinho. E você não tá feliz por dentro, você não tá Mas satisfeita. muitas vezes a expectativa é a gente que cria sobre nós mesmos, não é sobre o outro. Talvez seja, nem era aquilo, né? Mas era o tanto que eles falavam pra mim, eles mostravam que esperava aquilo, que não sei. E eu já tinha decepcionado pela uma gravidez, assim, né? Não esperada na época e tudo mais. Então, aquilo pra mim já gerou, nossa, decepcionei meu pai e minha mãe. Então, pra mim era uma morte decepcionar A eles. culpa. A culpa, justamente. E aí foi onde eu parei e falei assim, eu preciso pensar em mim. E a hoje culpa? ainda vem essa consciência, ainda vem. Às vezes eu quero fazer alguma coisa e eu penso, não, mas não vou agradar. Aí eu paro e falo, Ana Paula, olha pra você, olha, olha a sua idade, olha, entendeu? Tem que olhar pra você, não é mais pelos outros. Então hoje eu estou nessa fase da vida que eu até falo, ter medo de falar isso pra fulano, medo de falar aquilo pra ciclano, não. Então hoje é assim, eu vou falar o que eu penso, o que eu acho, e você tem que ter isso, porque se você ficar com medo de fazer, se culpar por isso aqui, não evolui. Quem vai perder é só a gente, né? Eu consigo olhar isso hoje, seria. As mulheres, assim, a grande maioria das mulheres está nesse lugar de agradar. Por quê? Porque a gente, desde criança, a gente é muito educada para agradar. Mulher fala baixo, mulher senta assim. Mulher não ri alto. Mulher o quê? Mulher não ri alto. Não ri alto. No geral, né? E No principalmente geral. em relacionamento, né? Sim. Quando você começa a conhecer uma pessoa, você cria uma postura para agradar. Para agradar. E é onde as máscaras vai caindo aos poucos, né? E assim, e também, quem que quer agradar o tempo todo? A criança. A criança. Mãe, olha o que eu sei fazer. Esperando aplauso. E quando a gente percebe isso, que a gente está fazendo o tempo todo querendo a aprovação dos pais, é o despertar. É isso que traz você para essa consciência, para essa culpa boa. Tipo assim, tá bom, então tá, eu vou ter culpa, porque culpa é do adulto. Que eu tô saindo desse lugar da criança que quer agradar e indo para esse lugar do adulto que assume a sua própria responsabilidade. Então eu vou assumir a culpa também. E vai ficando mais leve, gente. No começo é difícil. É doído. Né? Você Ainda mais se for uma vida inteira, né? Que uma você vida fez inteira. isso. E aí você começa a olhar as pessoas, a ver as pessoas te olhando diferente. Ver as pessoas falando assim, nossa, você tá estranha. Você só faz o que você quer agora. Você não era assim, não. Não era assim. Eu lembro que, assim, uma coisa que me ajudou muito nessa questão de me priorizar foi meu casamento. Porque meu marido, ele falava assim todos os dias pra mim, você só faz o que você quer. Aí no começo eu sentia culpa. Depois eu virava pra ele e falava assim, se eu não fizer o que eu quero, quem vai fazer? Eu vou fazer o que eu quero mesmo. Você faz o que você quer e eu faço o que eu quero. Quem vai fazer por mim, se não for eu?
Então, de tanto ele falar isso, você só faz o que você quer, eu fui tomando isso pra mim. Eu só faço o que eu quero. Eu fui, sabe, criança, Sim. quando o pai fala assim, ah, você é isso, você é aquilo, e a criança internaliza, eu Aham, você internalizei. internalizou. E Falei, que bom, né? gente, que bom. Falei, eu só faço o que eu quero mesmo. Não, e é porque... claro que é importante você agradar o outro, né? Ser agradável para o outro. Sim, Principalmente quando você está num relacionamento assim. É Mas o importante isso. Só que a sua vontade também tem que prevalecer. ponto Fazer sim. só para principal, agradar, eu acho que É, o ponto principal é o quê? A sua expectativa, a minha expectativa e a nossa expectativa juntos. Mas a minha sim, vida não pode ser deixada de sim, não lado. pode. Você sim, fazer só para agradar é como a relação, vamos colocar aqui, para ser bem específico, uma relação sexual, por exemplo. Você vai fazer para agradar o outro? Não. não dá, né? Tem que ser em consenso. Então, aí eu vou Sim. fazer quantas vezes acontece de mulher ir pra cama com um cara, ela não quer, ela tá fazendo porque ele, né, gerou aquela expectativa, ele quer, ele precisa, né, entre aspas, daquilo ali, e você faz pra agradar. Ah, eu vou É, fazer pra agradar, senão eu vou perder. E o que que aquilo gera na sua alma? O que que sim, gera? Você sai dali, você tá acabada, destruída, se sente usada e ainda vai chorar. E aí? Só pra agradar? é. Então, a que nível a gente vai pra agradar, né? E isso tá muito assim, no nível de carência também, né? O quanto eu estou carente para fazer isso, para agradar o outro, para que ele fique, né? Uhum. Essa carência, falta quem? Falta pai ou falta mãe? Qual é o amor que você tá buscando na outra pessoa?